Meus irmãos, muito boa noite. Muito bom falar sobre Joana de Ângeles, conversar com vocês dessa casa tão querida. E, como sempre, né, falar de Joana de Ângeles é como se ela abrisse o livro das nossas almas, né? E ela fala nesse livro Plenitude, que faz parte da série psicológica dela, é um tema muito pertinente, né? A cessação do sofrimento. E aí a gente começa a se questionar, né? Caramba, quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta? Tem lá no capítulo 5 do Evangelho, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Então eu preciso sofrer para poder ser feliz, para ser bem-aventurada. Leon Denis ele explica muito bem sobre o mecanismo da dor. Está lá no Problema do Ser e do Destino, na parte final, ele esclarece, nos dá assim, uma visão muito ampla sobre a dor. E aí Joana de Ângeles vem ampliando ainda mais, né? Porque no Evangelho, no capítulo 5, os benfeitores, eles esclarecem que para todo sofrimento há uma causa justa, uma causa anterior ou uma causa atual, sendo nós, né, cada um sempre responsável pelo sofrimento pelo qual está passando nessa vida, falando da gente agora. Mas Joana de Ângeles vem trazer para a gente o mecanismo para nós cessarmos esse sofrimento, para parar com esse sofrimento. E ela dá logo a resposta, né? Quando no primeiro momento que eu li a lição, ela fala assim: a cura de uma enfermidade impõe a extinção de suas causas. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens. Então, para a gente, não é o suficiente a gente saber que é uma causa justa, ok, que tudo que nós passamos, as dores, sofrimentos, tem uma causa justa, faz parte do processo de reeducação, mas a Joana vem dar os mecanismos para que nós saiamos desse sofrimento. Então, quando ela fala aquisição de uma consciência responsável capaz de remontar-lhes as origens, significa nós iniciarmos esse processo de autoconhecimento. E não é fácil. Não é fácil porque é necessário que nós tiremos realmente de nós uma capa, né, para percebermos que nós somos esses responsáveis. Então, nós precisamos ir a fundo, entendendo que essa origem do sofrimento, né, nós somos responsáveis por esse sofrimento nas nossas vidas. E não é bom, né? Não é fácil nós vermos isso pelo hábito que nós temos de responsabilizar terceiros pelos nossos sofrimentos. Então, a gente, por exemplo, tinha uma ideia de que Deus, todo sofrimento que acontecia na vida da gente era porque Deus queria. Só que a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer que o Deus que é o nosso Pai é um Deus justo e bom. Então, devolve para a gente essa responsabilidade de acordo com as nossas escolhas. Então, Joana, ela fala muito desse pensamento, desse comportamento primitivo que nós temos. Ela fala muito dessa responsabilidade que nós temos pelas consequências nas nossas vidas. Então, nós precisamos dar meia volta, né? Então, quando nós conseguimos dar essa meia volta e perceber que nós somos os responsáveis, Joana também dá aí o mecanismo para que nós saiamos dessa situação. Aí ela fala assim, né? A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos,
e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas. Então, o que ela está falando para a gente? Nós precisamos ir na causa. E se nós pegarmos os nossos exemplos de vida, isso é muito pertinente. Por exemplo, se nós tivermos um problema de saúde, um exemplo, tá, gente? Causado pelo cigarro. Então, nós precisamos ir na causa. Qual é a causa física? É parar de fumar. Então, se nós estamos indo por um caminho que não é o correto e esse caminho está trazendo sofrimento para a gente, nós precisamos buscar um outro caminho, que provavelmente é o caminho que a gente não gosta, não quer fazer no momento, para continuar nessa proposta de felicidade, uma felicidade que nos cabe aqui. Então, Joana, quando ela fala que as terapias e técnicas se tornam paliativas, isso acontece muito, por exemplo, quando a pessoa procura um psicólogo, né? Então, ele vai dando ali as orientações, ele vai ampliando a visão da pessoa até chegar no cerne da questão. Então, ele vai dando as dicas. Vamos supor que a gente descobriu qual era a situação que nos trazia esse sofrimento. Se nós não percorrermos esse caminho e mudar essa situação, nós vamos continuar nesse sofrimento. E aí, Joana também, não é nessa lição, não lembro qual é uma das lições aí que ela tem, ela fala que nós precisamos nos desidentificar do sofrimento e nos identificar com algo diferente. Vamos pegar um exemplo para que a gente possa entender bem isso na vida da gente. Vamos supor o problema do alcoolismo, né? Que é uma doença. Quando a pessoa compreende que é alcoólatra, ela precisa sair daquela situação que leva ela a beber, né? Então, ela precisa se afastar de lugares, pessoas e situações. Ela precisa ser acompanhada pela terapia, pelo grupo, às vezes por um psiquiatra, e precisa se identificar com outra coisa. Então, nós, quando estamos fazendo algo errado, achando que é certo, e descobrimos que isso é errado, nós precisamos ir pelo caminho certo. E ir por esse caminho certo é uma renúncia, como Joana coloca aqui embaixo, né? Vou ver se eu acho aqui. Quando ela fala que é uma questão sacrificial, que nos leva a crescer. Então, aquela frase de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Por quê? É uma escolha. Então, sair desse sofrimento, dessa situação que nos aflige, é uma questão de escolha. E Joana fala muito isso na questão do auto-amor, que às vezes, eu vou falar mais à frente, né, se der tempo, porque a lição é muito, muito rica, né? Mas quando ela fala do perdão, né, que é uma escolha que nós precisamos fazer, porque nos faz bem. Nós entendemos que se nós perdoarmos, nós vamos libertar o outro, mas Joana traz uma outra concepção. Nós, na verdade, estaremos nos libertando. Então, tudo tem a ver com a escolha que nós vamos fazer a partir do entendimento do que causa o sofrimento. E aí, como eu trouxe o exemplo do alcoolismo, do perdão, ela fala que é um caminho que nós precisamos percorrer. Então, quando ela fala que a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas, o que significa isso? É a gente usar o raciocínio com o conhecimento que a gente tem. Educar o pensamento. Leon Denis também fala isso no problema do ser e do destino, né? A disciplina do pensamento reforma o nosso caráter. Então, se eu tenho um pensamento equivocado a respeito de algo, né, que não me faz bem, eu preciso disciplinar esse pensamento. Então, é aquela história, né? A gente traz o exemplo do alcoólatra, quando ele quer beber, ele evitar o primeiro gole e procurar o grupo. Nós que, de repente, não temos esse problema do alcoolismo, quando tivermos essa tentação
de fazer o que é errado é o quê? Educar o pensamento e buscar o apoio através da prece, através do estudo, através do livro, através dos recursos que a doutrina espírita nos oferece. Educar o pensamento é direcionar esse pensamento para o que é o melhor, pensando que nessas consequências que serão, na verdade, a cessação desse sofrimento. Então, educar o pensamento, disciplinar os hábitos. Vamos pegar o exemplo do alcoólatra novamente, né? Ele precisa, quando ele percebe que o alcoolismo está levando ele ao sofrimento, ele chegou no fundo do poço, ele perdeu a dignidade, ele precisa disciplinar o hábito dele. Então, se ele tinha o hábito de passar pela mesma rua, ir até o bar ou encontrar pessoas que estão na mesma condição, ele precisa disciplinar o hábito dele e percorrer um outro caminho. Então, se nós, por exemplo, temos a questão da maledicência e temos o hábito de procurar as pessoas que têm o mesmo comportamento, nós precisamos disciplinar esse hábito e procurar outra coisa para fazer. Então, nós começamos a perceber que tudo na vida da gente, tudo, não tem a ver com o outro, tem a ver com cada um de nós e com as nossas escolhas. Como nós agora escolhemos estar aqui, virtualmente, nos reunindo para ampliar a nossa visão, né, de vida de acordo com o pensamento de Joana de Ângeles e como tem outras tantas coisas, palestras e situações ocorrendo aí. São escolhas. Então, a cessação desse sofrimento, a movimentação que nós vamos fazer para isso tem a ver com cada um de nós e não com o outro. Tem uma situação que, na época, né, de um personagem famoso aí que estava à margem da sociedade, lidando com tráfico, com situações que não são coerentes, né, vamos colocar assim, e todo mundo falava muito dessa pessoa. E um dia, num estudo, a companheira falou: pois é, a gente fala dele, né, como se ele fosse o pior ser humano da humanidade, mas ele tem conquistas que nós não temos ainda. Ele só escolheu o caminho errado. Ele tem a perseverança, ele consegue liderar, ele consegue envolver as pessoas para o lado errado? Sim, para o lado errado. Mas quando ele escolher o caminho do bem, né, a vida dele vai ser diferente. Então, é para nós entendermos que tudo tem a ver com a nossa disposição em querer mudar. E a doutrina dos espíritos, ela é assim, para a gente, ela é um norte. Ela é um norte. Quando nós soubermos aproveitar, né, o que ela nos oferece para a nossa própria transformação e não querer transformar o outro, né, nós vamos ganhar muito, porque ela nos dá esse norte, ela nos dá esse rumo, né, de que nós somos os responsáveis, os artífices das nossas próprias vidas. Né? Então, continuando com o pensamento de Joana, né? Deixa eu pegar minha cola aqui. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem um futuro bem-estar a que se está fadado. Então, vamos começar assim, trazer para a nossa realidade, né? Nós que estamos no movimento espírita, trabalhando, envolvidos com a causa, com a casa que militamos. Nós possivelmente começamos pela disciplina, pelo sofrimento, pela dor. Às vezes perdemos um ente querido, às vezes entramos por curiosidade, às vezes nascemos em berço espírita. Mas nós passamos a gostar daquilo que estamos fazendo. Tanto que a gente pode se desentender, a gente pode... Né, tem as questões humanas que são nossas, mas a gente permanece ali. Por quê? Nós já entendemos que ali está o norte da vida da gente. Então, disciplinando a vontade, nós vamos permanecer, né, nesse caminho,
Mas, assim, meus irmãos, eu torno a dizer, vamos cada vez mais olhar para nós mesmos, né? O que Joana fala ali desde o início, a responsabilidade é nossa, é nossa. E quando ela fala do perdão, é muito interessante, né? Porque ela fala que quando a gente se perdoa, a gente consegue perdoar melhor as pessoas que convivem com a gente. É fantástico. Isso é fantástico porque quando a gente se perdoa, quer dizer que a gente se vê como um espírito imperfeito. A gente se vê como um ser humano que falha, como um ser humano que erra, mas um ser humano que está aqui com a disposição de acertar. Então, quando a gente consegue sair do processo da culpa, como ela fala aqui no final, e quando tem o complexo de culpa, é danoso porque não soluciona o mal praticado. O arrependimento puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Então, quando ela fala desse perdão, né, da questão da gente se arrepender, mas movimentar isso, é para a gente não paralisar as nossas vidas, não paralisar as nossas existências, e seja qual for a situação que nós tenhamos feito, praticado, que nós comecemos a ação reparadora e sigamos adiante. Porque ela tem até uma fala no outro livro, né, que a culpa se torna uma desculpa para nós não seguirmos adiante. Então é muito bom hoje, quando nós, mais maduros, conseguimos enxergar o quanto nós mudamos, né, de 10, 5 anos atrás. E se aquele discurso, né, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria o que eu fiz antes. Nós somos resultados de tudo isso, né? E quando a gente fala, talvez, né, talvez não seja com essa intenção, mas remete o quê? Como se nós não pudéssemos errar. E, na verdade, nós estamos aqui com esse propósito. Até no final da lição, a Joana traz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? O que é o objetivo da nossa encarnação? É passar pelas vicissitudes, é crescer, é se aprimorar. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas nós estamos aqui para quê? Colaborar na obra. E colaborar na obra é se aprimorar. Jesus, ele não é o que é hoje, ele não se tornou isso de uma hora para outra. Ele passou também pelas situações em outros planetas, mas isso aí é uma outra história. Mas nós aqui hoje, né, ainda mais nesse momento de transição que o mundo está passando, né, essas situações todas ocorrendo, nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo que nós viemos aprendendo durante todos esses anos. Porque agora estamos virtualmente conversando, né, e temos os nossos afazeres, estreitamos a convivência com os nossos parentes, né, com os nossos familiares, devido a esse distanciamento que foi necessário e ainda é. Então, nós estamos colocando em prática tudo isso, nós estamos dando testemunho de tudo que nós estudamos desde que conhecemos a doutrina dos espíritos. Então, nós hoje entendermos que o nosso papel é a nossa própria transformação, né? Na verdade, é uma libertação. Porque toda vez que tivermos dúvidas, é só questionarmos: e se eu desencarnar amanhã? Não vai ter a ver com o outro, porque o outro tem a trajetória dele, mas tem a ver comigo, que tenho a minha história de vida, as minhas experiências espirituais. Então, a proposta é sair daqui melhor do que entramos. E é claro, né, gente, a gente não pode se enganar achando que isso vai ser de uma hora para outra. Eu me lembro muito de Francisco de Assis, eu gosto muito desse processo que ele viveu, porque quando ele se descobriu Francisco de Assis, quando ele entendeu que ele precisava seguir o Cristo, ele recebeu o chamado, né? Isso aí é um assunto para uma outra palestra, mas só que ele não parou. Eu recebi o chamado, então agora eu vou ser Francisco de Assis. Não, o processo de conversão dele durou toda a existência dele.
mas ele identificou muitas coisas que ele precisava melhorar. Então, a mesma forma, né, é com a gente. A gente não vai estudar hoje e achar que amanhã simplesmente nós vamos ser espíritos puros, espíritos perfeitos na condição de Bezerra, de Francisco, né, ou em outros espíritos que nós temos aí em mente. Não, mas a proposta é nós amanhã sermos melhores do que estamos hoje. A proposta é o progresso individual que esbarra, né, vai se disseminando pelo processo coletivo, já que nós fazemos parte de uma sociedade, né? Nós somos filhos de Deus, na verdade, somos, né, irmãos nessa jornada. Então, Joana, no finalzinho, né, ela fala, né, o texto é extremamente rico, quando ela fala assim: a cessação do real sofrimento, portanto, dá-se quando erradicadas as suas causas. E aí tem a ver com o quê? Com o auto-amor. O que me faz sofrer hoje? Eu já identifiquei? Então, se eu identifiquei, eu preciso fazer todos os esforços possíveis para que isso amenize, para que isso cesse na minha vida. Porque a proposta é de autoconhecimento, é de autodescobrimento, para nos vermos como homens, né, homem integral e chegarmos a essa plenitude, que não vai ser, né, a passos largos, não vai ser a passos curtos, mas nós precisamos começar agora. Então, a doutrina, quando traz essas informações para a gente, ela nos dá, né, o mecanismo. Joana amplia ainda mais a visão, porque bem-aventurados os aflitos significa aqueles que sabem sofrer. E saber sofrer, saber identificar em que nós estamos errando, a causa do que nos traz dor, do que nos traz sofrimento, e que possamos trilhar outros caminhos. E aí a gente lembra da porta estreita, né? Quando Jesus disse que a porta larga é aquela porta que é a mais fácil, né? Mas a estreita tem a ver com as nossas escolhas. Então, as nossas escolhas, algumas vezes, elas não são as escolhas que nós queremos fazer, mas são as escolhas que nós devemos fazer. E aí a gente vê como o momento hoje está propício para que nós, sim, possamos dar o nosso testemunho através do nosso comportamento, através desses estudos, tudo que nós aprendemos e estamos aprendendo até hoje, o momento é de colocar em prática. Então, deixa eu ver aqui. Sim, já está chegando a minha hora, né? Que nós possamos aproveitar esse momento para esse autoencontro, E lembremos muito de Jesus, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais, ele será dado por acréscimo. Que continuemos nessa busca, consciente que nós vamos errar, né? Mas o erro ele faz parte do aprendizado. E a Joana fala, né, que que nós possamos caminhar com os joelhos desconjurados mesmo, mas que nós continuemos na caminhada, jamais desistamos de nós. Porque às vezes a gente está no caminho e fala, meu Deus, será que esse é o caminho certo? Busquemos esse apoio, mas mesmo assim nós podemos nos equivocar. Mas só que o processo de reparação, como Joana falou, né? Disciplinar esse hábito é algo constante, porque nós não conquistamos ainda. Então, vai haver recaída, né? O nosso pensamento vai continuar torto algumas vezes, mas essa tomada de consciência, esse estado de lucidez, ele vai se dar aos poucos, né? De forma gradativa. Acho que é por isso que Joana trouxe aí 16 livros, né? Da série psicológica, para que a gente possa estudar, rever, reler, né? Meditar, refletir sobre isso tudo e colocar em prática aos poucos, mas com essa consciência, né? Uma vez eu ouvi uma frase do César Said
que o progresso ele é urgente, mas ele tem que ser feito sem pressa, porque nós não podemos mais seguir, viver à luz do fanatismo. A doutrina ela nos direciona, né? Ela nos impulsiona pelo raciocínio, pela lógica. Então, que nós continuemos os estudos, continuemos nessa proposta de buscar momentos felizes na nossa encarnação. Às vezes, nós valorizamos muito o sofrimento, mas os espíritos dizem que nós temos muito mais momentos felizes do que tristes. É que nós valorizamos demais os momentos tristes. Então, tenhamos a coragem de ir a fundo, de buscar o que nos causa sofrimento e nos libertar disso. Se for a mágoa, se for o ressentimento, vamos procurar nos libertar, porque as pessoas vão seguir. Nós é que precisamos estar bem com a gente mesmo, sabe? E isso é uma escolha, a escolha de ser feliz hoje, o que nos cabe hoje, apesar das dificuldades do mundo, apesar do momento atual, apesar da dor, mas a escolha de estar bem, de aproveitar aquilo de bom que está nos sendo dado é nossa, é pessoal. E a doutrina é o maior tesouro que nós podemos hoje, né, ter em nossas mãos para direcionar melhor as nossas vidas. Então, acho que assim foi mais ou menos isso. Acho que eu estou dentro do tempo. Eu não estou. Cadê meu amigo aí? Eu acho que eu estou dentro Assim, do Renato. tempo, né, Carlos? Então, acho que é um pouco, né? A lição realmente é muito bonita. Vale a pena meditar sobre ela, porque essa escalada da montanha que Joana fala, né? A montanha do esforço vale muito a pena. Muito bem, Renato. Tá